Quarta-feira, 19 de agosto, seja bem-vindo ao TVU Jornal e vamos aos destaques de hoje. Polícia prende o homem que furtou a coroa da imagem de Nossa Senhora Aparecida, da Igreja da Matriz. Depois de confessar o crime, ele disse que a intenção era trocar o objeto por drogas. Clima seco e quente. Segundo o Ministério da Saúde, a baixa umidade do ar requer cuidados especiais. Nós mostramos quais. 20 mil peças. Este é o acervo de um colecionador de objetos antigos. Você vai conhecer um votuporanguense que mantém a tradição de guardar as lembranças. Tudo isso e muito mais agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. Foi preso o homem que furtou a coroa da imagem de Nossa Senhora de Aparecida, da Igreja da Matriz, em Votuporanga. Ele confessou o crime e disse que a intenção era trocar o objeto por drogas. A coroa foi recuperada na tarde desta terça-feira pela Delegacia de Investigações Gerais. Claudomiro Dias, de 50 anos, furtou o objeto na última quinta-feira dentro da Igreja Matriz. Nós mostramos no TVU Jornal a filmagem quando um homem entra e retira a coroa da Nossa Senhora. As imagens da câmera de segurança ajudaram a Polícia Civil na investigação, que durou 5 dias. O suspeito foi encontrado na Praça da Matriz e a coroa estava na casa dele. Japonês, como é conhecido, já tem várias passagens pela polícia e, segundo ele, usaria o objeto para tocar por droga. Para fazer rolo troco de droga, mas eu me arrependi, no que eu peguei ela descendo para casa, eu arrependi e deixei ela guardada que eu ia pegar e ia entregar para o padre, mas nisso a polícia chegou, pegou no jardim lá e eu peguei e entreguei para as polícias. Segundo o padre Gilmar Margoto, o artefato é banhado a ouro e avaliado em aproximadamente R$5 mil. Agora deve voltar para a Igreja Matriz nos próximos dias. E de acordo com a Delegacia de Investigações Gerais, Claudomiro Dias vai responder o crime em liberdade, já que não foi pego em flagrante. E as rodovias estaduais da região de Rio Preto se tornaram rota frequente para o tráfico de drogas, segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Estadual. Nos 8 primeiros meses deste ano, a quantidade de apreensões de entorpecentes tiveram um aumento de 177%, o que já superou todo o ano passado. A maconha é a droga mais apreendida nas estradas. De janeiro a agosto, foram 1 tonelada e 700 quilos da droga, enquanto que no ano passado foram quase 640 quilos. A cocaína também teve aumento significativo. Foram 155 quilos da droga este ano, contra 40 em todo o ano passado. A maioria dos casos, os entorpecentes são encontrados escondidos em carros particulares e a abordagem é feita por meio de denúncias anônimas. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista com Stephanie Barbará. Stephanie. Olá, Luciano, boa tarde. Uma professora de 41 anos procurou a polícia na segunda-feira depois de ficar com as nádegas coladas na cadeira da sala de aula em uma escola estadual em Araçatuba. A mulher chegou a rasgar a calça ao tentar levantar e ficou com uma queimadura no local. Segundo a Secretaria de Educação, os pais das alunas de 12 anos foram chamados na escola e disse que a professora está recebendo assistência da diretoria. O nível da represa municipal de Rio Preto está caindo nas últimas semanas por conta da estiagem que afeta o noroeste paulista. Houve queda de 25 centímetros desde o começo do mês. A situação pode ficar preocupante se o nível seguir diminuindo. A Prefeitura de Araçatuba vai investigar o descarte inadequado de lixo hospitalar encontrado na noite de ontem na região rural da cidade. Segundo a Prefeitura, as imagens foram encaminhadas para a Vigilância Sanitária da cidade, que vai apurar a origem do material. O caso está sendo investigado e o responsável pelo descarte pode ser multado.
Alvo de operação da Polícia Federal, a seita evangélica Jesus, a Verdade que Marca, mantém pelo menos 20 rio-pretenses submetidos em condição de escravidão em fazendas no sul de Minas Gerais. Na segunda-feira, 6 líderes foram presos, acusados de tráfico de pessoas, organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. O caso vai ser investigado. Essas são as notícias do Região em 1 Minuto de hoje. Uma boa tarde. Obrigado, Stephanie. O período do inverno é conhecido por potencializar várias doenças típicas do período, como gripes e alergias. Segundo o Ministério da Saúde, a baixa umidade do ar requer cuidados especiais, principalmente com relação à hidratação e alimentação, para combater seus efeitos negativos. Camila sabe bem o que acontece quando o ar fica muito seco. Incomoda bastante no dia a dia a respiração, né? Coceira nos olhos, eu sinto direto, coceira no nariz. A gente vê que a pele também fica super ressecada. Ela sofre de rinite alérgica, daí toma vários cuidados para minimizar os efeitos. Tem que tomar bastante líquidos, isso assim é o que eu mais lembro de fazer o tempo todo, até para hidratar. Nesse tempo seco procuro até passar bastante hidratante no corpo, porque a pele fica bem ressecada mesmo. E a limpeza até na casa, no quarto. E assim como a Camila, muita gente tem sentido os efeitos negativos da baixa umidade relativa do ar. Para se ter uma ideia, no domingo, dia 16 de agosto, o índice chegou a 16%. Um verdadeiro perigo, já que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o aceitável é acima de 30%. E as queimadas pioram ainda mais a situação. Esse incêndio no último dia 7, por exemplo, que atingiu propriedades rurais de Votuporanga, lançou grande quantidade de fumaça e fuligem na atmosfera. Nossa equipe, inclusive, flagrou esse grande redemoinho que se formou devido às rajadas de vento e o forte calor. Segundo esse clínico geral que atende na Santa Casa, aumentaram os casos de pacientes que buscam socorro por conta de problemas causados pela baixa umidade do ar. O que mais impera assim, no caso do calor, a gente tem visto mais complicação pulmonar, respiratória, que é as custas dessa baixa umidade do ar. Duas faixas etárias a gente tem percebido que tem sofrido um pouco mais. Dessas duas, entre criança e idosos, os idosos têm sofrido um pouco mais, que está gerando um maior número de internação. Mas crianças, a gente tem visto aqui que sofrem um pouco mais com custos dos alimentos, que às vezes pode estar relacionada a uma infecção gastrointestinal ou qualquer tipo de virose, no modo geral. O tempo seco também provocou uma corrida de consumidores em busca dos aparelhos umidificadores de ar. Nessa farmácia, na Rua Amazonas, foi feito um grande pedido, mas o estoque já está quase no fim. A procura aumentou bastante. Antes a venda era de 1 por semana, agora a procura está de uns 5 por semana, mais ou menos. E o estoque está acabando rápido? Está acabando rápido. A gente já pediu semana passada e agora só tem 3 no estoque. Tem que pedir mais já. Cuidados com a alimentação também podem ajudar a amenizar o desconforto. Segundo essa nutricionista, a hidratação precisa ser intensificada e alguns alimentos podem ajudar. Deve-se tomar os alimentos que são ricos em água, que tem água. Então, por exemplo, frutas como melão, abacaxi, melancia, pera, né, que também tem bastante líquido, deve ser usado sempre nos lanches, como sobremesas, né? E procurando sempre se hidratar. Cuidados com a hidratação também são reforçados pelo médico. A gente recomenda não ficar exposto ao sol no período de 10 às 3 horas da tarde, onde o sol fica mais a pino, e ingerir a grande quantidade de água, líquido, suco. A gente recomenda de 2 a 3 litros a mais que a pessoa costuma tomar. E com esses cuidados todos tomados, só resta à população esperar por um pouquinho de chuva. Rezar para chover, porque tá feio a coisa, a gente tá bem carente de chuva. Sol, muitas nuvens, mas nada de chuva, pelo menos até a semana que vem. Vamos ver agora a nossa previsão do tempo. A aproximação de uma frente fria que consegue romper parcialmente o bloqueio do ar seco provoca variação de nuvens sobre o estado de São Paulo.
A tarde dessa quarta-feira na capital paulista é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros registram hoje mínima de 18 graus. Em São José do Rio Preto, o sol aparece nesta tarde com algumas nuvens e pode ter alguns períodos de céu nublado. À noite também com muitas nuvens. A máxima pode chegar aos 30 graus. E em Votuporanga e região, o tempo continua firme, mas as temperaturas mais amenas. A previsão para a tarde desta quarta-feira é de sol com muitas nuvens e à noite o céu ainda fica com uma nebulosidade, mas não chove. Os termômetros vão variar entre 18 e 32 graus. E Votuporanga participará por mais um ano das ações do Outubro Rosa e Novembro Azul, que buscam conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata. Uma reunião para definir os detalhes foi realizada hoje de manhã aqui na Unifev. Quem já enfrentou o câncer sabe da importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença. Geralmente, essa doença, ela não manifesta nada na gente, né? Então, quando acontece, então a gente já fica naquele tormento, naquela coisa, né? Então, eu acho o seguinte, que todo mundo tem que procurar um médico, diagnosticar, né? E ver o que vai acontecer. E é justamente para alertar a população da importância da prevenção que em todo o mundo acontecem ações como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Este ano, em Votuporanga, os dois movimentos acontecerão juntos. Nos meses de outubro e novembro, diversas ações serão promovidas na cidade. Cada parceiro leva para suas unidades de saúde, unidade escolar, enfim, as paróquias, as igrejas, né? A forma de estar manifestando a adesão ao movimento. Então, a gente tem inúmeras propostas de ações, mas tem propostas no coletivo, que é a caminhada, a carreata. Então, tem várias coisas aí sendo planejadas. Em Votuporanga, as duas ações começaram na Unifev por meio do curso de Psicologia. A instituição, há 4 anos, realiza os movimentos em parceria com outras instituições e empresas da cidade. Estamos aí, né, no 4º ano e a gente percebe que a cada movimento, né, a cada ano o movimento ele cresce com mais parceiros se juntando a nós, porque é uma união de todos a favor de algo que é comum a todos nós também, né? Quem não tem na família um caso de câncer e o quanto essa doença ela está evoluindo e a gente tem que se unir, a união faz a força em prol do bem, né? Na instituição, mulheres diagnosticadas com câncer recebem ajuda por meio do Grupo de Apoio Psicológico a Pessoas em Tratamento do Câncer, com atividades durante todo o ano. Esse grupo que nós temos é uma ajuda muito ampla, que nos auxilia na nossa autoestima em todos os aspectos, né? Isso está sendo assim, de grande importância para nós. O mês cor-de-rosa. É assim que outubro é visto mundialmente há mais de 20 anos. Neste período do ano, atividades são realizadas em vários países, incentivando as mulheres a conhecerem suas mamas e reforçando que cuidar da saúde é um gesto de amor à vida. 20.000 peças. Este é o acervo de um colecionador de objetos antigos. Ele é votuporanguense e mantém a tradição de guardar as lembranças por meio do cinema, móveis e obras de arte. A ideia agora é montar um museu para a população apreciar, assim como ele. As peças, as estantes e o cenário são convite para as recordações. E é assim com o seu Paulo todos os dias. Chuveiro aqui, provavelmente a origem dele deve ser anterior a 1930. Mas a minha geração, por exemplo, conheceu em 1945 e daí em diante, né? E era interessante porque nesse período você tinha que buscar água no poço, que a gente fala cisterna, tinha que recolher a água que vinha da cisterna,
escolher a lenha, colocar no fogão, acender, ferver a água e colocar aqui e tomar o banho. Essa aqui era a tua cota do banho. Se você passasse dos limites, você usou mais, você ficou ensaboado e não, você tinha que pedir para a vovó, para a mamãe vir socorrer, né? Então, essa peça aqui é original, foi produzida por um pioneiro de Votuporanga, Atílio Mantovani, que era folheiro, e está original, eu acho que nunca foi usado. E já são 72 anos que o colecionador admira as relíquias que conquistou desde a infância. Algumas compradas, outras que ganhou de amigos. O acervo já contabiliza mais de 20 mil peças, entre cinema, literatura, obras de arte, máquinas, móveis. E o espaço escolhido para manter cada uma delas fica reservado na loja da família. E por aqui, o que não faltam são objetos antigos e peças do século passado. Dá uma olhada nessas máquinas de costura de 1930 e 1880. A caixa registradora é de 1945. A rádio vitrola, da década de 50. E o que dizer então deste relógio de 120 anos? E a paixão é tão grande que o objetivo agora é relembrar ainda mais as histórias antigas, reunir todas as peças e montar um museu. A ideia surgiu há 6 anos, em uma das viagens do seu Paulo para a capital paulista. Venha visitar o nosso museu, né? Aí vou falar museu com letra maiúscula. Agora ele é nascente, né? Mas não deixa de ser interessante porque tem muita coisa preciosa aqui. Quer dizer, para quem gosta de arte, sempre vai ter um produto que vai cativá-lo, né? Então tem um pouco de mobília, tem um pouco bastante de cinema, de literatura, a arte pictórica. Nós temos um museu de imagem e som, que nós temos uma coleção de vinis muito boas, de LPs, né? Vitrolas, né? Artesanais. Nós temos 3 vitrolas artesanais que são preciosidades, porque únicas, né? Não tem 2 iguais, né? E tudo feito assim por artesãos, pessoas que gostavam da arte. Nós temos vitrolas com toca-disco Garrard, né, que era o top da época, da década de 50, né? Então, as caixas de som pequenininha, de 1 metro por 80, caixinha de som. Então, essas coisas assim preciosas. E o filho, claro, prontamente atendeu o pedido do pai. A gente já tinha algumas peças, né? Então, essa ideia de montar um museu é interessante por isso, que você consegue organizar, mostrar, né, expor e para conservação da peça também, né? Porque ter o material e esse material ficar de maneira inadequada, né, não compensa. Então a intenção é essa, deixar exposto de maneira adequada. A atividade virou hobby para os dois. Hoje, Gustavo, além de colecionador, também é artista plástico e ajuda o pai a dar continuidade ao ofício. A gente gosta de fazer funcionar. Eu tenho na minha casa algumas peças antigas que do meu uso, né, como um toca-disco, máquina de costura antiga, que eu uso. Então, assim, é gostoso ver esse material funcionar. E se depender do seu Paulo, o tempo que tiver será sempre dedicado à grandeza sentimental deste lugar. E ele garante, aqui é uma viagem no tempo para qualquer idade. A história fica viva por uns momentos, né? E a pessoa chega em casa, aquele que ele gosta, talvez ele vá buscar lá no fundo da história dele. Ah, eu tinha isso na minha infância, isso aqui. Ele volta no tempo e ele reaviva a sua memória e ele fica alegre de ver. Ah, eu vivi nesse período, né? E para quem gosta de voltar um pouquinho ao passado, é um passeio assim que eu acho que é valioso. É o caso das máquinas de costura, né? Centenárias, né? Aí você mostra para a tua avó, você fala, minha filha, nessa máquina aqui eu trabalhei tantos anos, o teu tio que é médico saiu dessa máquina aqui o trabalho para a faculdade dele, né? Então, o museu, ele é gratificante. E quem se interessou em visitar o museu, ele fica na Rua São Paulo, 3768. E desde 2011, alunos da Rede Municipal de Ensino que têm dificuldade em aprender contam com o apoio do programa Aprender Melhor.
Além de professores especializados, esses estudantes têm gratuitamente acesso a profissionais da saúde e também da assistência social, neste programa que é pioneiro na região. É com orgulho que Ian soletra o nome. Y. E depois, qual que é a próxima? A. E depois? N. E aí, agora escrever o nome para você fica feliz. Uhum. Uma importante conquista para o garoto que tem déficit de atenção e agora já reconhece algumas letras por conta do programa Aprender Melhor, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação de Votuporanga. Iniciativa que deu para a mãe de Ian uma esperança a mais. Ele era uma criança bem devagar na escola, não sabia ler, ele ainda não sabe, mas agora ele já aprendeu todas as letras, já reconhece. O programa Aprender Melhor atende atualmente 400 alunos da Rede Municipal de Ensino de Votuporanga, que têm alguma dificuldade para aprender. A ideia pioneira na região foi implantada em 2011 e deu alívio para os pais que já não sabiam mais como incentivar o filho na escola, que muitas vezes ia desinteressado por não conseguir acompanhar a turma. É o professor na sala de aula o primeiro a acreditar e a buscar soluções junto com a equipe do programa. Inicialmente, é o professor que observa que a criança está tendo algum prejuízo em relação à aprendizagem e encaminha para o PAN através de fichas padronizadas. A partir daí, a gente conta com um núcleo de encaminhamento intersetorial, que é sob responsabilidade da Secretaria da Educação, para avaliar a criança e entender o porquê que ela está tendo algum prejuízo na aprendizagem. Depois do diagnóstico, o acompanhamento é semanal e realizado gratuitamente por meio de parceria entre as Secretarias da Saúde e Assistência Social. Apoio que contribui na formação de alunos como Ian, formação escolar e também pessoal. São em salas como esta que a criança começa a enxergar a vida de outra maneira. Neste espaço é só ela e a professora. Aqui tem acesso a um conteúdo lúdico e o principal, a liberdade para solucionar as dúvidas, quebrar os medos e vencer as barreiras. O programa Aprender Melhor ele veio para melhorar ainda a qualidade da educação e atender essas crianças que têm dificuldades e às vezes são pequenas dificuldades e que podem mudar a sua vida. Apoio que tem sido fundamental para as crianças como Ian e também para os pais. Me deixa muito feliz, né? Porque eu ficava bem triste, eu ficava bem desanimada quando eu ia nas escolas, na reunião, mas agora eu vou, já tem as notas, provas, já tem os cadernos tudo certinho, tem tarefa todos os dias, então eu estou bem feliz. E termina no domingo o prazo para os estudantes pré-selecionados do FIES possam concluir a inscrição no sistema. O Ministério da Educação divulgou a lista com mais de 61 mil estudantes pré-selecionados para os contratos do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre deste ano. Após o período, os estudantes ainda devem comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino pretendida para prestar as informações complementares. Os estudantes que ficaram na lista de espera devem ficar atentos ao boletim de acompanhamento e, se porventura forem convocados, terão prazo de 10 dias para também finalizarem suas inscrições. E no próximo bloco, Memorial da Unifev abriu a exposição Catarse, do artista plástico votuporanguense Fábio Bock Neto. E ainda os comentários esportivos de Josiano Garofolo. A gente volta já. O Memorial Unifev abriu a exposição Catarse, do artista plástico votuporanguense Fábio Bock Neto. As obras foram produzidas a partir de manchas de café e vinho. As ilustrações estiveram recentemente na Bienal de Belgrado, na Sérvia. De acordo com Bock, as inspirações vêm dos sonhos e momentos do dia a dia. A exposição fica aberta ao público até domingo, dia 27, das 6h30 da tarde às 10h30 da noite. A entrada é de graça. E agora chegou a hora do esporte. Josiano Garofolo já está aqui. Josiano, tem novidade aí na parceria entre CAV e Ponte Preta? Boa tarde.
Olá, boa tarde, Luciano Guimarães. Boa tarde também a todo mundo que acompanha o TVU Jornal Primeira Edição. Começar falando hoje de Votuporanguense. Ontem teve aquela reunião entre os diretores da Votuporanguense com a presidência da Ponte Preta e parece que está tudo muito bem encaminhado mesmo para essa parceria. O presidente do CAV, Marcelo Stringari, foi lá para Campinas, conversou com o presidente da Macaca e a gente pegou informação hoje cedo com o treinador da Votuporanguense, Marcelo Henrique Dias, que falou que está tudo bem alinhado, foi esse o termo que ele usou, entre os dois clubes. E agora falta aquele acerto jurídico, o contrato certinho, qual que é a responsabilidade de cada parte, mas parece que não tem nenhuma novidade negativa não. Tudo certo mesmo para essa parceria da Votuporanguense e da Ponte Preta. Votuporanguense que receberia jogadores não utilizados da Ponte Preta, mas é lógico, jogadores que são de interesse da Votuporanguense. Seriam avaliados pelo treinador Marcelo Henrique Dias e jogadores que não seriam aproveitados no Paulistão pela Ponte Preta. Outra notícia que eu tenho também é que nessa quarta-feira dá início a nova fase, a fase final da Copa do Brasil. E tem confronto paulista aí, Santos e Corinthians jogam hoje à noite, eu acho que é o grande jogo dessa fase, dessa primeira etapa dessa fase da oitava de final da Copa do Brasil, jogam às 10 da noite. No mesmo horário também joga o Palmeiras com o Cruzeiro. Palmeiras, ele foi derrotado recentemente pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, pode ter um clima de revanche. Cruzeiro é um time que se mostrou superior ao Palmeiras, acho que o esquema do Cruzeiro contra o Palmeiras ajuda muito, só que agora é decisão, né? Apenas um time passa, tanto no jogo Santos e Corinthians, quanto no jogo Palmeiras e Cruzeiro. Esse é o jogo de ida, depois tem o jogo de volta, só que agora é final, digamos assim, para ver quem segue na competição. E amanhã também tem Paulista em campo pela Copa do Brasil, que é o São Paulo. São Paulo pegou no sorteio um time teoricamente mais fácil, que é o Ceará, enfrenta o Ceará amanhã, o São Paulo. E os dois jogos de hoje são às 10 horas da noite. E para fechar os comentários esportivos aqui, a TV Unifev continua dando destaque para o esporte local. E o destaque de hoje é o ciclismo. Teve prova no final de semana em Cosmorama e o ciclismo de Votuporanga está muito bem no campeonato de mountain bike, com o Lineker Godoy Vites e a Valéria Conceição seguem invictos na liderança dessa competição da terceira etapa realizada em Cosmorama. A prova, para ter uma ideia da dureza, cerca de 45 quilômetros, aquele percurso por canaviais, estrada de terra, o famoso e uma parte no conhecido circuito técnico. E também teve Votuporanga teve outros atletas que foram destaque. Também estou com uma listinha aqui, eu vou passar. O Samuel Dantas ficou em terceiro lugar, em quinto o Reginaldo Donizete de Oliveira Rosa. No feminino a Viviane Teico Rara cruzou em quarto lugar. Destaque também para a quinta colocação na categoria sub-35, conquistada pelo Ederson Carlos Dias de Souza, o Bocão. E o sétimo lugar do Fabiano Silva Couvre, na categoria sub-40. Tem mais gente ainda que foi bem. Na estreante sub-20 brilhou o votuporanguense, o Thiago Prosdócime Souza. Ele foi o vencedor da prova. O Gustavo Batista Zerlotti ficou em terceiro lugar, seguido pelo Everton Benete Poloni, que também realizou a sua primeira corrida e ele já conquistando o quarto lugar. Votuporanga cada vez mais forte no ciclismo. O Vitor Caporalino Ribeiro cruzou na sexta colocação. Na categoria sub-20, sub-30, o Felipe Matar Martins ficou com o terceiro lugar e o Stefano Rossi Facchini na décima colocação. Ficou na décima colocação. Na over 40, o Jorge Gomes da Silva, o Macaé, cruzou em sétimo. Aliás, o Macaé, grande lenda do esporte votuporanguense. E ainda na categoria sub-40, registrando a participação dos votuporanguenses, o Guilherme Augusto Santana, o Melquiades Pitinelli Júnior, Ronilson Martins Pimenta, Leandro Donizete Lopes, Alexander de Oliveira Santos, Ricardo Bifaroni e o Vitor Cardoso Romano. Todo o pessoal aí de Votuporanga representando a cidade na Copa de Ciclismo Mountain Bike, que tem a próxima etapa em Votuporanga e a gente segue acompanhando. Luciano, são essas as notícias de esporte de hoje. É com você. Ok, Josiano, muito obrigado e até amanhã. E o TVU Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.